Rex Thomas, vou começar com uma pergunta para trabalharmos durante o nosso episódio, que é sobre o perdão. Será que as pessoas entendem o que realmente é perdoar? Será que a maioria das pessoas perdoam? Será que existe um perdão social? Será que perdoar pode ser uma ilusão? E quais as consequências de pessoas que perdoam só da boca para fora? Fael, é um prazer estar aqui de volta. E principalmente hoje para falar deste tema, essa pergunta que você acabou de me fazer. Ah, sabe que muitas pessoas não têm ideia, ou talvez tenham, de quanto que este tema afeta a vida de pessoas, né? Essa questão de perdoar ou não perdoar, a dificuldade de perdoar, afinal, o que é perdoar? Então, crescemos numa sociedade onde religião vem definindo a existência, as crenças. E quando você olha para a religião, aí você percebe como essa palavra perdoar permeia a vida através das crenças religiosas. Então, começamos com se eu fizer tal coisa, Deus vai me perdoar? Que Deus te perdoe. Então, aí começa com Deus que precisa nos perdoar, porque somos pecadores. Entenda como que isso permeia completamente a base das nossas crenças. Então, quando partimos desse princípio de Deus que perdoa, ou Deus que pune, ou Deus que não perdoar, aí fica muito difícil de eu pensar e me perdoar. Aí, de eu pensar em te perdoar, de eu pensar em perdoar o mundo, porque na verdade nós não entendemos o que é esta perdoar. Então, vamos começar com Deus. Vamos começar com Deus. Pai, eu sempre falo isso, que eu não consigo ver qualquer Deus que precisa perdoar alguém. Sabe por quê? Porque é impossível ofender Deus. Você precisa ofender para que seja perdoada. Então, é simplesmente impossível ofender Deus. Claro, o Deus bíblico, sabe aquele Deus que fala com voz de trovão, que cuspe fogo, que manda queimar, manda matar? Sim, essa aí, você fala qualquer coisa, ele já te ofende, ele já se ofende, ele manda matar mesmo. Que, novamente, referimos deuses alienígenas. Mas este Deus que todo mundo precisa conhecer, quem ainda não conhece. Esse Deus que eu estou falando, sinceramente, não tem nada para perdoar ninguém. Porque a essência desse Deus é a mesma essência do amor. Então, a essência que não julga, a essência que não culpa, a essência que entenda que estamos vivendo numa dimensão de dualidade. Então, estamos sempre expressando essa dualidade. Uma hora estamos expressando bondade, amor, compaixão. Outra hora, a mesma pessoa está expressando raiva, ódio, tudo isso. Aí depois o que a pessoa vai dizer? Puxa, eu estava fora de mim quando eu estava com raiva. Eu falei tal coisa que eu não gostaria de ter falado. Me doeu ter falado isso para você. Sabe, foi desconfortável. Naquele momento que a pessoa estava com raiva, estava sendo desconfortável, estava sendo difícil. A pessoa fez e falou coisas que doeu ele mesmo. Entendeu? Mesmo falando para outros, estava doendo para ele, estava sendo desconfortável. E quando está sendo desconfortável, esse é um sinal de que está contra a nossa natureza. Porque quando expressamos e fazemos algo que é confortável, está alinhado à nossa natureza, não tem nada a perdoar. Então, este Deus que estamos falando, esta consciência da singularidade de amor, de beleza, de compaixão, ele não tem essa dualidade. Então, quando ele olha para nós, o que ele vê, a expressão da singularidade da mesma natureza dele. Outra essência que compõe nossa dualidade, ele simplesmente observa.
Você ou eu estamos expressando esta raiva, esse ódio, esta consciência, Deus não está julgando. Então, simplesmente você está escolhendo expressar aquilo que logo você vai perceber que, isso não está me fazendo bem. Eu preciso parar com isso, porque não está me fazendo bem. Porque nunca se tratou de Deus e nunca se tratou do outro. É algo que você está expressando que está te gerando desconforto. Não está gerando desconforto em Deus. Claro, está gerando desconforto no outro, mas ao mesmo tempo em você. Então, com este entendimento, aí vamos começar a jornada de entender o que verdadeiramente é perdoar, porque tem muitas pessoas que estão adoecendo por causa da culpa de algo que eles fizeram contra eles mesmos. E eles estão sofrendo anos. E tem outros que estão sofrendo por culpa, e, consequentemente, a dificuldade de perdoar a si e outro estão adoecendo anos. É disso que eu quero realmente trazer hoje. Muito bem, pessoal. Rex Thomas mais uma vez aqui, sempre uma energia muito boa, assuntos que fazem você sair da caixa, faz você pensar, faz você refletir, faz você olhar para a própria existência e mover as peças muitas vezes necessárias. Então, se você gosta do tema, já gosta do nosso convidado, deixa o teu like, inscreva-se, toca no sininho, coloca os seus comentários, perguntas e também experiências que eu vou chamar aqui o Rex para dar uma lida e interagir com você. E é lógico, se você puder ser membro do canal, nós temos aqui o botão Seja Membro, que assim você consegue ter acesso a benefícios exclusivos, nosso grupo exclusivo no WhatsApp, receber os conteúdos de forma privilegiada e vídeos exclusivos, muitas vezes que colocamos aqui especialmente para os membros. Cogite isso, então, e torne-se parte aqui da família Filhos do Todo. Nós estamos falando sobre perdão e sobre essas questões religiosas. E muitas vezes a gente sai só das religiões dogmáticas, que não creem em reencarnação, e vamos para religiões, práticas que acreditam na reencarnação e muitas vezes essas práticas e religiões também estão presas à culpa e muitas vezes a justificativa do retorno à carne, da reencarnação, está em cima disso, de um indivíduo ter culpa em relação ao que fez a terceiros e precisa equilibrar isso numa próxima existência. E assim, nós estamos também dentro de uma roda de samsara que muitas vezes torna um processo muito prolongado e dolorido. Então, como a gente pode trabalhar nesse sentido dessa pluralidade, sendo que aqui o tema em questão é perdão e culpa, se observarmos que se esse elemento fosse resolvido, quais seriam os progressos, e eu digo só no sentido do planeta Terra mesmo, que poderíamos experimentar? Perfeito. Novamente, dentro dessa roda de samsara, das crenças que nos imprisiona, que aprisiona as consciências, é exatamente isso que eu quero focar hoje. E aqui, Rafael, hoje eu vou ajudar as pessoas, além de entender o que é perdoar, como culpa afeta a nossa vida, eu vou ajudar as pessoas também a entender como sair desta. Então, eu vou trazer uns entendimentos para que as pessoas percebam e sintam como se liberta disso. Sim, há crenças de que pessoas da mesma família voltam juntos justamente para resolver as questões de conflitos. Há crenças que certos pais, filhos, certos casais se juntam. Imagina, vamos pensar. Quantas pessoas numa suposta vida passada que eu já tive conflito. Então, se eu tenho que voltar para casar ou namorar com todas essas pessoas para poder resolver conflitos, estou lascado. Aí eu vou passar a vida toda nos relacionamentos só apanhando. Então, de repente, talvez é por isso que
que muitas pessoas entram num relacionamento, saem, entram no outro e saem, justamente para pagar, né? Por tudo aquilo que eles fizeram. Mas são crenças. E nós não precisamos mais dessas crenças. Precisamos desmanchar essas crenças. Olha, uma coisa que eu vou contar um pouco, porque eu gosto de trazer, na real mesmo, certas experiências que eu já passei na minha vida. Às vezes é compartilhando nossas histórias que ajuda outras pessoas, porque é algo que, de repente, ajuda alguém que está nesse momento me ouvindo, que talvez já passou por alguma coisa parecida. A questão do pai, a questão da mãe, por exemplo. Ah, eu nasci na Nigéria, uma cidade chama Enugu, que significa topo da montanha. E morei com os meus pais, onde eu cresci como a criança, adolescente na cidade de Lagos, na Nigéria. E meu pai ele era ex-militar, ele trabalhou na inteligência militar, uma pessoa cuja vida foi difícil. E ele foi um sobrevivente da guerra civil de Biafra. Então, e ele nasceu na época que a demonstração de amor, de carinho, não é a mesma que conhecemos hoje. É aquela época que, para corrigir, o amor era aquela coisa duro de corrigir, de brigar. Aí o filho fica tipo, meu pai só briga comigo. Então, às vezes, o filho queria um abraço, queria aquela afeto, mas tem pais que não aprenderam isso, eles não tiveram isso. Sabe essa coisa de conversar, de abraçar, de dizer eu te amo, filho. Então, eu acredito que tem gerações que sentimos falta disso. Então, será que vamos culpar nossos pais por isso? Estamos fazendo diferente, estamos expressando esse amor, esse carinho para nossos filhos. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez estava desempregado, eu estava procurando emprego. E meu pai, ele separou da minha mãe naquela época, só que ele não falava nada para mim. Eu era o único filho homem, tinha três irmãs. Então, ele não falou nada assim. Simplesmente eu cheguei em casa um dia, ele não estava mais, ele foi embora. Ele nos largou, ele foi embora. Então, cheguei, casa estava vazio, cadê ele? Foi um dia que eu fui fazer entrevistas de emprego, mas quando eu cheguei, ele não estava mais, casa estava vazio. E precisávamos deixar aquela casa, porque era uma casa que fazia parte do trabalho dele. Então, tínhamos que mudar. E não tínhamos para onde ir. Então, imagina, eu tinha o quê? Eu tinha uns 16 anos. Então eu fiquei naturalmente muito magoada. Então aquela coisa de culpa, aí eu não falei mais com ele. Foi crescendo, aí foi estudando, foi para o mundo, mochilei, foi viajando para vários lugares do mundo. E sempre estudando, sempre cuidando de mim. Eu não tinha, sabe, não tinha aquela coisa de apoio de pai, de ninguém. Eu tive que realmente trabalhar e sobreviver e me virar sozinho no mundo. Então, sim, isso eu culpo ele naquele momento, sim. Porque aquela coisa de o pai que me abandonou. Aí eu culpo ele por ter me abandonado. Eu não tinha apoio, eu não tinha amparo, eu não tinha amor, eu não tinha carinho, eu não tinha ninguém. Aquela coisa. Aí eu fui na vida tentando sobreviver sozinho. O que aconteceu, Fael? Depois de anos, passou 14 anos que não falo e nem vi meu pai. 14 anos. Nesse período, eu tive muitos desafios na vida e fui aprendendo as coisas. Eu não consegui me encaixar no mundo. Sabe aquela coisa de esse mundo não faz sentido, pessoa só faz um e outro sofrer e aquela coisa. Aí, vivendo com esta dor,
no coração, tentando ao mesmo tempo sobreviver. Ao mesmo tempo entendendo Deus, ao mesmo tempo entendendo essa espiritualidade, ao mesmo tempo me entender as pessoas. Ok, então qualquer coisa eu já desconfiava, eu não pude confiar nas pessoas, porque as pessoas só machucam e magoavam um e outro. Eu estava crescendo assim, até o momento que eu comecei a conhecer o sentido verdadeiro da vida. E comecei a conhecer aquilo que pessoas chamam de espiritualidade, mas eu sempre falo que o que é espiritualidade para as pessoas não é espiritualidade para mim, porque pessoas só referem a espiritualidade por um invisível, o Deus. Para mim, tudo é a expressão da espiritualidade. Agora, quando eu comecei a entender isso, eu descobri uma coisa. Há um princípio existencial onde você precisa olhar para real entendimento existencial para que você retoma seu caminho. E quando eu percebi, Rafael, que as raivas e ódios e dores que eu estava carregando dentro de mim era a única coisa que travava o meu caminho. Eu não conseguia fluir. Eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia amar verdadeiramente. Eu não conseguia prosperar. E aí eu descobri que não era culpa de ninguém. Não era do meu pai, embora eu estava carregando esta dor, este peso, mas eu percebi que era eu. Aí eu que estava me travando, não era ele, não era ninguém. Ele fez o que ele fez porque era o que ele acreditava ser a melhor coisa que ele poderia ter feito naquele momento. Eu não tinha como compreender o que ele estava passando que levou ele a tomar a decisão que ele tomou. Eu não tinha como compreender. Embora ele não tinha nem como explicar isso para eu entender. Então, seja lá o que for, ele tomou a decisão que ele tomou. Sabe o que eu fiz? Eu fui procurar ele. Aí, quando eu cheguei na cidade onde ele estava morando, com a esposa que ele tem naquela época, ele já tinha outro filho. Quando eu, eu me lembro, quando eu cheguei, eu não falei para ele que eu estava indo. Ele estava na varanda. Aí, quando eu fui aproximando, ele estava olhando assim, tipo, será que eu estou sonhando, ou é ele mesmo? Era o único filho dele chegando. Aí eu cheguei, ele levantou, falou meu nome, e aí eu falei, sou eu. Aí já se passou 14 anos. Aí eu falei, eu venho te procurar, porque tem algo que eu preciso lhe dizer antes de um de nós partir desta vida. Aí eu sentei com ele, olhando nos olhos dele. Aí eu falei para ele que eu estou aqui para lhe dizer que você é meu pai e você é uma consciência que escolheu fazer esse papel e você fez esse papel. E depois você estava livre para escolher o que fazer com a sua vida. Eu que tinha expectativas sobre o que você, dentro desse papel de pai, tem que ser e tem que fazer por mim. Quando você foi embora, meu mundo desmoronou. Aí eu não consegui te perdoar. Mas eu não estou aqui para te perdoar, porque eu entendi que não há nada para perdoar. Eu estou aqui para te agradecer. Eu estou aqui para te agradecer por ter escolhido ser meu pai. Eu estou aqui para te agradecer por tudo que você fez por mim, por me dar comida, por me dar roupa, por me ajudar a pagar a escola, por tudo que você fez por mim. Eu estou aqui para te agradecer. Não é para te perdoar. Não tem nada para perdoar. Você fez o que você sentiu, acreditou que era o que você precisava fazer naquela época. Aí ele ficou me olhando e ele não conseguia falar nada. Ele começou a chorar.
E eu comecei a chorar. E nós dois chorando, abraçamos um e o outro chorando. Aí naquele momento, naquele abraço, chorando, eu entendi tudo. Nós não temos nada para perdoar. Temos tudo para agradecer. Aí naquele momento, minha vida mudou. Eu curei o que eu precisava curar. E depois, quando eu saí daquele encontro e voltei para a minha vida, tudo mudou. Eu comecei a sentir essa alegria que não apaga dentro de mim. Eu vivo sorrindo, eu vivo dando gargalhado. Então, nada na vida tem mais peso, tudo ganhou uma leveza. E meus caminhos começaram a abrir, as coisas começaram a prosperar, as relações começaram a ter outro sabor, a vida começou a ter outro brilho. Então, eu compartilho essa história da minha vida de forma muito aberta, mesmo com o coração, para que de repente tenha alguém que está me ouvindo, que essa história de repente toca o coração da pessoa. Tem pessoas que pode ser que anos eles deixaram de falar com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com alguém que eles amavam e que eles já tiveram uma troca e a pessoa está magoada até hoje. É como se fosse uma frequência envenenada, uma frequência em distorção dentro do nosso campo que tira o brilho. Porque vira e mexe você lembra dessa pessoa. Quando você lembra, você acessa essa frequência de dor que ainda conecta você com a pessoa. Aí você já fez o pono, já sabe aquela coisa de pegar japamala, 108 o pono e vai contando japamala, quando termina nada muda, a dor continua. É porque não há nada para perdoar. É simplesmente olhar para os momentos que aquela pessoa te amou, que aquela pessoa fez algo que te apoiou. Olha para os momentos que você mesmo amou aquela pessoa, apoiou aquela pessoa. Só isso. Essa é uma janela de singularidade onde conseguimos enxergar a essência de Deus dentro daquela pessoa, onde podemos acessar a nossa própria essência divina em nós mesmos. Quando acessamos isso, aí aí não tem mais aquela dualidade que nos leva à dor e sofrimento. Começamos a ver a essência de Deus no outro. Eu consegui ver a essência de Deus no meu pai. Daí eu percebi que não se trata de perdoar, se trata de agradecer e expressar amor. Isso é o que liberta. E trazendo a mesma coisa para mim, então, quando eu começo a perceber que eu estou me julgando ou me culpando por, por alguma coisa, aí eu falo, para. Eu falo para mim mesmo, para. Quem está me julgando? Há algum Deus que está me julgando para me condenar? Não. Então, eu mesmo estou me julgando e me condenando por quê? Então, eu tenho alguma culpa dentro de mim devido à crença que crença é uma crença religiosa, é uma crença social, é uma crença pessoal. Aí eu quero primeiramente desmanchar essas crenças para ver o que sobra. E quando eu desmancho essas crenças, aí eu percebo que nada sobrou. Aí eu olho para mim, aí eu volto, ao invés de tentar me perdoar, pois não há nada para me perdoar, eu volto a me agradecer, eu volto a me amar, eu volto a expressar gratidão por quem eu sou e as coisas que eu consigo fazer na minha vida que me beneficia e que beneficia os outros e o mundo, eu agradeço. Eu expresso amor. Aí eu me liberta da ilusão de perdoar e da dor e sofrimento de culpa. Esse relato foi muito bonito e muitas pessoas que estão assistindo, acredito que possam se identificar em algum momento com alguma situação do dia a dia, né? E
Porque as pessoas hoje, muitas vezes, têm uma dificuldade muito maior em perdoar um pai, uma mãe, um irmão, que são pessoas que elas é, têm como pessoas amadas, né? Pessoas que elas têm no círculo social, muitas vezes têm uma dificuldade e uma dor muito maior em relação a outras pessoas que não têm esse vínculo, né? Porém, existe um ponto que eu vejo que se repete nas pessoas que acompanham trabalhos espiritualistas, terapêuticos, que é um processo de perdão foi aberto. A pessoa acredita que perdoou. Até fica um tempo com uma sensação de alívio. E depois de um tempo, existem episódios que fazem a pessoa sentir dor novamente e às vezes a pessoa volta a estaca zero. Uhum. Então, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso. Sim, Por que sim. isso acontece? Porque, na verdade, a palavra que você usou é exatamente a questão. Pessoas espiritualistas. Sabe, eu conheço muitas pessoas dentro desse perfil. Quantos amigos, quantos irmãos queridas, pessoas queridas mesmo, pessoas que eu de fato verdadeiramente amo. Então você caminha com essa pessoa e de repente, do nada, essa pessoa simplesmente vira e começa a olhar para você como inimigo. Aí a pessoa começa a te tratar com frieza, aí de repente a pessoa se afasta, aí de repente a pessoa começa a falar mal de você. Aí quando eu encontro com essa pessoa, eu olho para a pessoa nos olhos, aí eu pergunto, meu irmão, me fala uma coisa, apenas uma coisa que eu fiz contra você. Aí a pessoa para e respira e fala, aí a pessoa não consegue responder, porque não há nada que eu fiz contra essa pessoa. Alguém que está me ouvindo identifique com isso? É tão comum que é muito doido. E é tão comum entre as pessoas que buscam espiritualidade. Então, por quê? Porque são as pessoas que buscam despertar o melhor dentro deles, a luz dentro deles, o divino dentro deles. Só que quando você começa a mexer dentro de você, nesta tal entendimento da espiritualidade, aí as pessoas começam a mexer também nas feridas antigas, as feridas de quem magoou eles, quem machucou eles, que eles não conseguiram perdoar e que sempre cutucando nessa ferida, eles projetam nos outros. E eles projetam nos outros e repetem as mesmas coisas com outros, porque eles não entendem o que é verdadeiramente amar. Eles não entendem o que é perdoar. Então, eu quero que essas pessoas entendam o que é perdoar. Eu quero que eles entendam o que é amar, porque isso é muito comum neste meio de espiritualista, espiritualismo. Uau! E como é comum! Então vamos parar tudo e, e vamos entender. Espero que muitos irmãos que estão na mesma situação estão me ouvindo aqui, até as pessoas que eu me refiro aqui, que de repente um belo dia a pessoa vira as costas e sai falando coisas nada a ver, que você nunca fez nada contra essa pessoa. Ok, uma coisa, principalmente sobre essas pessoas espiritualistas, sabe que quando alguém olha para você, aí a pessoa fala dentro das suas crenças de essa pessoa é espiritualizada, então é do bem. Então, às vezes, pessoas querem aproveitar disso. Às vezes, pessoas querem tirar proveito disso. Então, eu posso aproveitar dessa pessoa, eu posso falar o que eu quiser, eu posso tirar benefício. Se a pessoa fala qualquer coisa contrário de o que eu quero, aí eu vou falar para a pessoa: você não é espiritualista coisíssima nenhum. Olha a resposta que você me deu. Você não me deu o que eu queria.
Aí, se a pessoa não faz ou não fala o que essa pessoa quer, aí a pessoa vai sair dizendo que aquela pessoa é falsa, é fake, não é espiritualista coisíssima nenhuma, porque não fiz o que eu queria, não falou o que eu queria. Então, temos que estar atento que tem isso também. Onde está amor nisso? Onde está compaixão nisso? É o que está faltando. Então vamos lá. Vamos simplesmente começar a esvaziar tudo. E eu vou contar uma historinha para poder trazer exatamente o ponto que eu quero trazer. Ahm, olha para a África do Sul hoje. A África do Sul está voltando estacas de crises, de conflitos, porque eles perderam novamente o caminho. Depois do apartheid na África do Sul, a Mandela, Nelson Mandela, assumiu a presidência. E eles tinham dois caminhos. Era o caminho vingança, de vingança. Outro caminho é caminho de reconciliação. E o caminho de vingança era procurar os policiais, os soldados que mataram, que massacraram, que torturaram e julgar eles, imprisionar eles, tudo isso, né? Ou trazer cura através de uma sabedoria antiga conhecida como Ubuntu. Aí, Ubuntu foi o caminho que Nelson Mandela e o partido dele escolheram. Ubuntu é onde eu olho para você, o que eu fiz com meu pai. Eu olho para você, aí eu te reconheço, aí eu falo, e foi isso que eu falei para o meu pai também. Eu te vejo, eu sou seu filho, você é meu pai. Eu existo hoje porque você existe. Eu existo porque você escolheu ser meu pai. Então eu te honro. Então é mais ou menos isso. Aí, esta sabedoria ancestral Ubuntu foi o que eles escolheram. Aí eles fizeram um comitê de, de Ubuntu, onde eles iam de cidade a cidade. E eles intimavam os soldados que massacravam, que fizeram atrocidade, e os vítimas. E quando eles chegam numa cidade, era um evento. E eu me lembro que, na época, eu trabalhava como jornalista morando no Canadá. Aí eu era membro de uma organização chamada Canadian Journalists for Free Expression. Aí a gente recebia notícias do mundo todo. Um belo dia chegou notícia, primeira página, maior lição para a humanidade de uma criança. Esta comitê chegaram na cidade onde uma criança morava com os parentes. Quando ele era mais nova, um soldado entrou na casa dele, atirou no pai, atirou na mãe e virou a arma para atirar nessa criança. Ele ficou olhando, olhos desse tamanho, chocado. Ele não tinha reação. O soldado não conseguia atirar. O mão do soldado começou a tremer e ele não atirou neste menino. Aí o menino parou de falar. Os parentes colheram ele para cuidar. Ele não falava mais. Aí passou anos, ele quase não comia. Ele ficou bem magro. Eu acho que não me lembro a idade que ele tinha, mas ele era ainda pré-adolescente quando chegaram na cidade onde ele morava. Aí tinha jornalistas do mundo todo, a salão da cidade estava lotada, o auditório estava lotado. E aí chegou a vez dele, chamaram ele, ele levantou, bem magrinho, e foi caminhando. Aí os jornalistas fotografando, filmando, aí chamaram o soldado que matou os pais. Aí eles tinham que ficar frente a frente. Aí, o que precisa acontecer? Não há julgamento para condenar o soldado. Era para ele confessar, para que haja uma cura, um processo que podemos chamar de perdoar. Aí, ficaram de frente para um e outro.
Aí o soldado olhou para esse menino e falou assim: sim, eu atirei nos seus pais, eu matei seus pais, eu quase matei você, eu não consegui atirar em você. E desde aquele dia, sempre quando eu fecho os olhos, eu vejo seus olhos me olhando. Eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir há anos. Quando eu fecho os olhos, eu vejo seus olhos me olhando. Então, por favor, me perdoe. Aí, este menino magrinho foi caminhando em direção ao soldado. Ele não tirava os olhos do soldado. Aí, todo mundo lá segurando a respiração. Tipo, o que que ele vai fazer? Ele vai voar no pescoço desse soldado? Vai fazer o quê? E ele foi caminhando devagar. Quando parou bem em frente do soldado, ele abriu os braços bem magrinho e abraçou o soldado. E falou as primeiras palavras desde que os pais dele foram mortos. 3 palavras. Eu te perdoo. Nossa. Aí, todo mundo, juiz, jornalistas internacional, o soldado, choraram nesse lugar, nesse encontro. Aí, manchete. Maior lição para a humanidade de uma criança. Pô, você consegue imaginar isso? Ele viu esse soldado matar os pais. Esse soldado quase matou ele. Que essência dentro dele moveu ele para tomar essa atitude? É uma essência divina. Essa essência só estava esperando esse momento para libertar esse menino desta dor, desse aprisionamento. Então, se ele tivesse carregado isso a vida toda, ele não teria falado. A partir desse dia, ele voltou a falar. Ele voltou a viver. Então, compara isso com picuinhas, essas vezes que pessoas carregam, tipo aquele irmão que você nunca fez nada, de repente vira as costas, você é demônio e sai falando mal de você. Onde está a tal espiritualidade dentro da pessoa? Por isso que eu falei é falta de amor. E falta de amor é a falta da essência divina dentro da pessoa. Então, a primeira coisa que todos nós precisamos resgatar, todos nós. Então, se não esquece essa palavra de eu sou espiritualizada, espiritualismo, esquece tudo isso. É uma, sabe, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, o que todos nós precisamos, sinceramente, com o coração resgatar, é amor da essência divina de verdade. De verdade. Não é essa espiritualidade cosmética. Ah? De vestir de uma forma, de falar de uma forma, tudo isso é uma brincadeira. Então, para que possamos voltar na essência mesmo do amor, e olha para a natureza do amor, aí eu me pergunto, quando eu volto para essa essência do amor, essa mesma pergunta sempre: o que o amor faria numa situação dessa? É a mesma coisa que essa essência que chamamos de Deus faria. Aí eu iria me perguntar: essa pessoa me fez o quê, afinal? O que essa pessoa me fez? Tudo bem, essa pessoa fez algo contra o que eu esperava, mas na verdade a pessoa fez nada contra mim. A pessoa deixou de fazer algo dentro das minhas expectativas ou fez algo fora das minhas expectativas, mas na verdade a pessoa fez nada contra mim. Então eu não tenho nada para perdoar. O que precisamos fazer então para trazer entendimento real de o que é perdoar? Assim paramos de sofrer. Para você poder perdoar alguém, o que você precisa fazer é o seguinte: quem está assistindo, quem está me ouvindo, vamos fazer isso na prática. Vamos fazer isso na prática. E se você quiser, pode fechar os olhos. Ok, vamos lá. Pense em alguém que
você vem tendo dificuldade de perdoar. Anos, anos. Alguém que sempre quando você pensa na pessoa, o coração aperta. Aí tudo dói. Aí a sua vida trava dentro daquela energia, dentro daquela frequência de raiva, de dor. Pense nessa pessoa. Ok. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Eu quero que você move a atenção para algum momento no seu convívio com essa pessoa, onde a pessoa fez algo que te beneficiou, onde a pessoa falou alguma coisa carinhosa, amorosa, onde a pessoa te ajudou. Seja o que for, pode ser que você considera a pequena coisa, não importa. Você vai encontrar em algum momento, houve esse momento. E exatamente este ponto que eu quero que você conecte. Então, agora começa a agradecer essa pessoa por esse momento. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por isso que você falou, o que você fez naquele momento. Agora eu quero que você qualifique isso. Por isso eu digo que você é generoso. Por isso eu digo que você é amoroso. Por isso eu digo que você é. Aí você qualifica. Dentro de que você entendeu que a pessoa fez que te beneficiou. Essa energia vai te ajudar a adentrar a essência divina da pessoa. E sabe o que está acontecendo nesse momento? A sua essência divina está sintonizada com a essência divina desta pessoa. Então, cada momento, quando você começa a sentir a dor, da raiva do que a pessoa fez, não tenta perdoar como você vem fazendo. Porque de jeito que você vem fazendo é focar no que a pessoa fez que te trouxe dor. Quando você foca nisso, você nunca vai conseguir perdoar. Você simplesmente vai aumentar essa dor. E é por isso que pessoas passam a vida toda culpando o outro, se culpando e nunca conseguem perdoar, porque estão fazendo errado. Então, não é focando na dor que você cura a dor, é focando no amor que você cura a dor. Então, aí a sua essência divina sintonizou com o coração, com a essência divina desta pessoa. Fique neste lugar. Então, sempre quando vem novamente o que a pessoa fez que te trouxe dor, volta para esse lugar. Volta a focar nos momentos que essa pessoa foi bom contigo e veja o que acontece. Logo, você não vai nem conseguir acessar aquela frequência de dor. Foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu fiz com meu pai. E hoje, meu pai é meu melhor amigo. Ele me liga sempre. Hoje, agora em novembro, ele vai completar 100 anos. Nossa. Forte, saudável. E cada vez que ele liga, que conversamos, é só rezos que ele traz por mim. Só bênçãos que ele traz por mim. E só rezos e só bênçãos que eu recebo dele. Então, cada dia que eu convivo com ele, são bênçãos. Cada dia, cada palavra e cada conversa que terminamos sempre, pode ser o último. Aí eu termino cada conversa com ele dizendo o quanto que eu amo. Eu poderia estar hoje ainda sofrendo na dor daquilo que ele fez, que eu tenha dificuldade de perdoar. Eu escolhi diferente. Eu aprendi diferente. É isso que estou trazendo aqui hoje, para que talvez você me ouvindo possa também se libertar. E talvez ele esteja chegando aos 100 anos justamente por esse movimento que vocês fizeram. Talvez tenha dado outro gás, outro ânimo na vida. Muito importante falar isso para as pessoas, porque, como você disse, né, muitas vezes esse tipo de processo afeta a saúde da pessoa.
não só o psicológico, mas ele deixa a pessoa entregue, né? E muitas vezes as pessoas acabam encurtando a própria Uhum. existência, ou então tirando o significado da própria existência, né? E também existe muito questionamento em relação a essa questão do perdão em ter que voltar a conviver, né? Porque muitas pessoas às vezes não entendem. Ué, se foi perdoado, por que o casal não reatou? Se foi perdoado, por que esses amigos não se visitam mais? E às vezes rola esse questionamento: será que realmente perdoou? E algumas pessoas dizem: sim, estou Uhum. livre, Uhum. mas não quero conviver. Uhum. Então, qual que é a balança nisso? Porque às vezes quem olha de fora fala, perdoou, mas tá com alguma amargura, tá ainda com algum tipo de sentimento, e às vezes simplesmente é só uma página que virou, não existe nenhum sentimento ruim, mas algumas pessoas relacionam Uhum. perdoar com a obrigação de ter que conviver, né? Ok. Essa questão de conviver é muito, muito interessante. E eu me lembro, acho que muitas pessoas talvez conheçam a história de um monge, dois monges que estavam viajando, né? Aí tinha uma mulher que estava com dificuldade de atravessar um riacho. Aí o monge, sem pensar duas vezes, pegou essa mulher, colocou nas costas e ajudou ela a atravessar o riacho, ou um rio, né? Aí deixou ela do outro lado. Aí continuaram caminhando, a mulher seguiu o caminho dela. E os monges, dois monges, seguiram o caminho dele. Outro monge, a segundo monge, não estava conformado. Aí ele olhou para a monge que carregou a mulher. Ele falou: Eu não acredito que você fez isso. Aí o monge fez o quê? Eu não acredito que você carregou uma mulher nas costas. Você sabe que nós não podemos tocar numa mulher. Aí a monge respondeu: Olha, eu só carreguei ela a atravessar rio. E por que você ainda está carregando ela? É, Então, conviver não é só fisicamente. Então, tem um convívio que é bem mais intenso, mais profundo que convivência física, que é conviver com alguém mentalmente, emocionalmente todos os dias. Então, perdoar alguém, que é entender que não há nada para perdoar, que está todo mundo expressando a sua natureza. E simplesmente você decidiu se libertar daquilo. Agradeça àquela pessoa por tudo que a pessoa fez de bom. E agradeça e simplesmente solta. Ok, isso significa que você tem que voltar a compartilhar a casa com a pessoa. A pergunta é: você compartilhava a casa com a pessoa? Você visitava a pessoa com frequência? Talvez sim. Isso significa que isso precisa necessariamente voltar a acontecer? Não necessariamente. Se isso for voltar a acontecer, que seja um processo natural, sem ser forçado. Entendeu? Que seja fluida, natural, sem ninguém forçar nada. E que seja uma nova nível de relacionamento mais madura, mais amoroso entre os dois. Porque um grande erro que muitas pessoas cometem é: eu quero voltar a conviver com a pessoa como era. Não faça isso. Nunca pensa em voltar num relacionamento como era. Não vai dar certo. Sempre, quando você precisa voltar numa relação de convívio, volta com a intenção. Os dois precisam voltar com a intenção de uma maturidade, uma nova base de relacionar com maior respeito, com maior entrega. Sabe, aquilo que gerou conflito, vocês têm que trazer uma nova entendimento de ação, aceitação de respeito, para que vocês cresçam junto. Aí esse nível de convivência é saudável. Agora, que não seja convivência forçada. Quando você perceba que eu não quero voltar a conviver com essa pessoa, você não precisa.
Mas você precisa ser bem honesto com você mesmo. Eu soltei mesmo dentro de mim, ou ainda tem resquício de alguma coisa, uma raiva dessa pessoa, que quando essa pessoa chega perto e começa a sentir alguma coisa que me incomoda, se você sente alguma coisa que te incomoda, então você ainda não perdoou. Porque perdoar é exatamente quando você solta neste nível, nesta frequência mental, emocional, energética. Aí que há a maior convivência. Então, a convivência não é necessariamente física. A convivência é essencialmente energética, mental, emocional. Então, ali que você precisa olhar, nesta convivência. Quando você consegue pensar nessa pessoa, quando você consegue sentir essa pessoa emocionalmente, mentalmente, energeticamente e tá tranquilo, tá sereno. Aí este convívio que é mais profundo, mais essencial, aí tá ok. Aí isso possibilita uma possível convívio físico. Então, sem este convívio mental, emocional, energética, estando em paz, esvaziado. Nem pense em convívio físico. Então, eu quero que pessoas entendam que tem Uhum. esses dois tipos de convívio. É muito interessante, é complexo, né, muitas vezes das pessoas entenderem, mas é muito interessante porque faz a pessoa raciocinar e observar possibilidades. Porque muitas vezes, né, Rex, o grande segredo é não conviver para que as pessoas se deem bem. Tanto, vamos dizer. Uhum, uhum, Olha, o convívio se estabelece de uma forma agradável, porque às vezes perdoou, mas às vezes as pessoas têm compatibilidade de personalidade, né? uhum. Não tá perdoado, mas às vezes as pessoas não se entendem, vamos dizer assim. Mas aí diminui o convívio, os momentos vão ser agradáveis e pronto. Eu acho que isso daí é super bacana Uhum. e resolveria boa parte dos problemas das pessoas que se obrigam a conviver. Aí tem o seguinte aspecto, né? Eu vejo muita dificuldade das pessoas, às vezes, de trabalharem o perdão quando uma pessoa já está desencarnada, né? E aí a pessoa fica com aquele aspecto ou aquela sensação que não será validada. Uhum. E claro que dentro do teu trabalho devem chegar muitas questões relacionadas a isso. Quando uma Sim. pessoa consegue ficar frente a frente a outra, materialmente falando, é uma história. Uhum. E quando a pessoa não consegue essa validação, digamos, por não ter capacidades mediúnicas, muitas vezes por ser cética, e a pessoa que ela deveria perdoar ou que acha que deveria perdoá-la, não está mais aqui materialmente. Uhum. Sabe que a pessoa está aqui, não é, obviamente, não é materialmente, né? Mas está na essência. Então, o que eu diria para as pessoas? Vamos imaginar aqui no meu caso, se eu tivesse ouvindo um Rex Thomas falando isso hoje, e se eu não tivesse resolvido a questão com meu pai, eu diria: Uau, isso faz sentido. Eu vou fazer isso que esse homem está falando, eu vou procurar meu pai já. Só que, de repente, ele não está mais vivo. Vamos imaginar assim. Hum, Então, o que que eu faço? Eu pode fazer tudo que eu fiz com meu pai de olhos fechados. Imaginar que ele está bem na minha frente. Eu procuro um momento de conexão, plenitude, um espaço vazio, onde eu posso fechar os olhos. Sabe que tem um exercício que você pode colocar uma cadeira vazio, bem de frente para você mesmo. Aí você fecha os olhos e você imagina que alguém que você quer conversar está sentado lá, nessa cadeira vazia, bem na sua frente. Aí, de olhos fechados, e você consegue imaginar e sentir a presença da pessoa, você fale para a pessoa tudo que você gostaria de falar pessoalmente para a pessoa. E acreditando que você, essência, temporariamente em forma humana, está falando com outra essência que não está mais em forma humana. Mas é uma essência ainda falando com outra essência. E se você pudesse abrir o ouvido da alma, você pode, de repente, ouvir a resposta desta pessoa.
isso também funciona. Isso liberta as pessoas que têm essa questão de, a pessoa já se foi. Mas se você pudesse conectar com a alma e falar com a pessoa de olhos fechados, por que olhos fechados? Olhos abertos, nós temos essa percepção visual de não tem nada para ver. De Hum. olhos fechados, eu posso conectar e imaginar que a pessoa está lá. Isso ajuda. Tem também uma das técnicas terapêuticas que eu desenvolvi, chama triângulo sistêmico. Através do triângulo sistêmico, conseguimos acessar e dialogar com as pessoas com consciência, que chamamos também de essência ou frequência das pessoas que já fizeram transição. Hoje no Brasil e fora do Brasil tem várias pessoas que trabalham com essa técnica conhecida como triângulo sistêmico que também serve para isso, para trazer perdão, aliviar essas dores e sofrimentos de tem que perdoar alguém, tanto vivo ou também falecidos. E essa questão que envolve o trabalho terapêutico, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Que eu acho que é super importante, pessoas que muitas vezes queiram participar e lapidar tudo isso, né? Mas o perdão, ele poderia ter uma relação com uma neutralidade, ou então uma pessoa que não se afeta mais com situações, ela consegue se manter em um padrão, como você disse, de soltar, de viver o fluxo natural das coisas e de pensar que nós estamos em um presente, como a gente falou na última entrevista, né? Espaço-tempo, e muitas vezes não estar vivendo no passado, né? Agulhando coisas do passado e possivelmente já projetando reações ou consequências no futuro. Como funciona essa questão para pessoas que às vezes podem pensar que estão sendo frias, Uhum, sabe, em alguma situação? uhum. É nítido quando a pessoa faz de conta e quando a pessoa sabe que é sincero. Então, cada um conhece seu coração. Então, tem pessoas que faz de conta, porque eu sou uma pessoa espiritualizada. Então, nada me afeta. Então, eu não sinto raiva. Eu não xingo ninguém. Eu não eu estou acima de tudo isso. Eu estou, estou rindo porque esse é o mundo que eu conheço bem. Uma vez, três pessoas me abordaram. Eles falaram, Rex, adoramos as coisas que você ensina, que você fala. Adoramos seu carisma. Vamos construir um ashram para você. Temos muito dinheiro. Aí você nunca mais precisa, precisa preocupar com o dinheiro na sua vida. Aí eu perguntei, quem são vocês mesmo? Aí eles não se identificaram bem, né? Eles falaram, mas podemos cuidar de tudo. Aí você nunca mais na sua vida vai preocupar com dinheiro. Aí eu falei, então vamos lá. Tipo, vocês construem um ashram, o meu nome, construir um templo, me coloca numa plataforma onde todo mundo vão beijar meu pé. E aí vocês definem que tipo de roupa que eu tenho que vestir, o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar. Aí eu falei para eles, então aqui vai minha resposta. Eu, eu detesto que ninguém me chama de guru. Eu quero poder ir na esquina com short e chinela, tomar café e comer pão com manteiga. E se alguém me encher saco, eu xingo a pessoa. Eu quero poder xingar alguém quando eu estou com raiva. Eu não quero fazer de conta que eu sou um santo guru iluminado acima de sentimentos de querer xingar alguém. Então, essas falsidades que colocam as pessoas num lugar falso, um lugar que eles não estão verdadeiramente. Então, precisamos ser sinceros, precisamos ser vulnerável
sabe? Precisamos ser sincero, vulnerável, para que possamos ser amorosos. Sem vulnerabilidade, sem sinceridade, não tem como ser e alcançar a expressão do amor. Então, não se trata de fingir que tá tudo bem, é neutra, eu sofria, nada me atinge, então eu não tenho nada para perdoar a ninguém. Não temos sim. Então, não é a frieza, é entendimento. É a entendimento de que não se trata do outro, se trata de mim. Se trata de eu que estou sentindo dor, porque afinal, o que outro fez mesmo? O que foi que outro fez mesmo? Muitas vezes nada. Muitas vezes nada. Só meus expectativas que foram ofendidas. Meus expectativas que não foram atendidas. Meu, eu que estou sofrendo. Muitas vezes não se trata do outro. É esse entendimento. Deus me perdoe. Aí o que Deus vai fazer? Filho, eu não tenho nada para te perdoar. Exatamente. Eu não tenho nada para te perdoar. Então, a sinceridade não é um lugar de neutralidade fria. É um lugar de neutralidade amorosa, de entendimento essencial. É, realmente, né? Isso do que você falou é muito bacana. Eu gosto muito disso, de vida real, né? Porque como é que fica o guru a hora que ele bate o dedinho no sofá? Ele não vai poder xingar? Ele vai fazer como, né? Como é que tá? Como é que vai o guru se ele quer comer um pastel na feira de chinelo, né? Então eu acho que é isso que nós hoje em dia podemos valorizar. A vida real, Real. seres humanos reais, que se quiserem um dia estar com um turbante, estarão porque acharam legal, mas no outro dia podem estar de chinelo, Uhum. podem ser fechados no trânsito e xingar o cara, daqui a pouco falar, já passou, Isso. né? Então eu acho que isso é muito bacana. Eu fiz uma prática uma vez parecida com isso, com um desencarnado, que é meu pai. Meu pai não está mais aqui encarnado, né? E eu tinha ainda algumas questões com ele, sabe? Algumas. Percebia que estavam melhores, né? Depois da desencarnação dele e tal, que ele estava legal tal. Mas algumas questões ainda tinham. Um dia, vindo para cá, eu senti a presença dele. Senti que ele estava por perto, tal, e que ainda tinha alguma coisa para resolver. Saindo daqui, eu fui para um trabalho que eu sempre vou, lá com o pessoal do IPPB, com o Wagner, e lá realmente ele estava por perto e aconteceu um processo parecido com esse, só que já num âmbito mais espiritual. E a partir do momento que ele ficou lado a lado comigo, e eu não o via mais como o pai, e sim como um irmão de caminhada, um irmão, uma pessoa que está caminhando junto, que eu tirei a responsabilidade e o peso de coisas que foram feitas ou não foram feitas, e a gente passou a caminhar juntos, houve a última. O último pedacinho ali de fio que conectava e que prendia alguma sensação libertado. E aí hoje eu olho de uma forma tão leve para tudo isso, não me vem mais nada, não me vem nenhuma perturbação, não me vem nenhuma dor. Eu consegui resolver isso e eu acredito que ele também se desprendeu disso. E eu acho que é muito único, né? Cada pessoa vai ter um relato, né? Sim, que lindo isso. Que lindo isso. É exatamente isso. E sabe, estamos vivendo num mundo onde maioria, sinceramente, maioria das dores e sofrimentos que o ser humano enfrenta é desnecessário. É a forma que olhamos para a vida, as nossas crenças, e a forma que agimos e reagimos conosco mesmo, com um e outro, é o que traz e sustenta tanta dor na nossa vida. Então, é tudo isso que precisamos rever. E, sabe, eu lembro que eu comentei aqui contigo que desde 2010 que eu tenho um projeto chamado Terapeutas Sem Fronteiras. Sim, sim. Então, agora abrimos esse trabalho para alcançar mais pessoas. Mas tem alguma coisa diferente desta vez.
A Terapeutas Sem Fronteiras é um projeto que eu comecei desde 2010, onde eu junto terapeutas voluntários treinadas por mim nas técnicas que eu desenvolvi de cosmologia transpessoal, triângulo sistêmica e também a consciência além da Matrix. Então, essas pessoas se colocam disponível para acolher e apoiar as pessoas com os desafios emocionais de forma gratuita. E já conseguimos apoiar mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. E agora estamos expandindo esse trabalho para o Brasil e fora. O que é diferente desta vez? Além de apoiar as pessoas emocionalmente, também buscamos ajudar essas pessoas a entender que eles não precisam mais se desempoderar como seres divinos, essencial, essencialmente divino, tendo essa experiência temporária de ser humano. Sabe o que terapia faz muitas vezes? Terapia condiciona as pessoas para ser dependente. Então, o que eu busco fazer pelo Terapeuta Sem Fronteiras é condicionar as pessoas para ser independente, ajudando eles através de uma vivência chamada arte de ser e viver, olhar para a sua vida e reassumir seu poder verdadeiramente para caminhar sem precisar depender de terapeuta. Então, isso que estamos fazendo, além de acolher as pessoas emocionalmente. E as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, e talvez você ou alguém que você conhece que está passando por um momento de desafio emocional, pode procurar. Entrar no site terapeutassemfronteiras.org. Terapeutassemfronteiras.org. Aí você vai encontrar terapeutas de várias cidades no Brasil. Entre em contato com um deles e eles vão te acolher, vão te apoiar gratuitamente. Então, você conhece alguém no trabalho, na família que está precisando. Sabe, muitas pessoas no Brasil, no mundo, ah, mal têm dinheiro às vezes para comprar roupa, comida, muito menos, né, pagar uma terapia. Uhum. Então, justamente para que ninguém fica sem apoio emocional quando precisar, por causa do dinheiro. Às vezes é isso que faz a diferença entre vida ou morte. Então, para que ninguém fica sem, é por isso que esse trabalho Terapeuta Sem Fronteiras existe. Então, tudo isso que estamos falando aqui são as coisas que eu trago para as pessoas também. Olha para a sua vida. Estamos vivendo num mundo onde todos nós temos esse desafio. Afinal, estamos ainda nessa forma humana. Se você me belisca, eu vou sentir dor. Se você me bate, eu vou sentir dor. Se me corta, eu vou sangrar. Todos nós, até as pessoas que querem mandar nesse mundo, até certos líderes que acham que são donos desse mundo, todo mundo sangra, todo mundo sinta dor. Então, quando começamos a ter compaixão com um e o outro, pouco a pouco, o mundo que todos nós desejamos, e eu falo todos nós sem exceção, inclusive essas pessoas que querem destruir o mundo, mandar no mundo, pergunta para eles que tipo de mundo que eles querem viver. Eles não vão falar para você que eles querem viver num mundo onde bomba atômica destruiu. Mesmo eles estão doidos para apertar botão para lançar bomba atômica, mas nem eles querem viver num mundo dessa. Então, quando voltamos para a nossa essência de que tipo de mundo que eu quero, resta a responsabilidade de cada um de nós mover verdadeiramente na ação para criar e manifestar este mundo que queremos. A forma que tratamos um e outro, a culpa que carregamos, essa coisa de perdoar, tá? Olhar para o outro, o que eu fiz contra você, afinal, meu irmão? Então, vamos ter compaixão com um e o outro, e não se trata de perdoar, se trata de olhar com amor, com compaixão e agradecer e soltar e fluir enquanto estamos aqui vivos como seres temporariamente humanos.
E é muito legal isso que você falou em relação aos terapeutas, porque eu sempre observo as pessoas, muitas vezes com muitas questões, às vezes estão aqui, às vezes pedem ajuda, né? E lógico, às vezes elas não conseguem participar de um processo, ou, ou algum convidado que muitas vezes tem um recurso de terapia e às vezes é pago. Tudo bem, a gente sabe que não é todo mundo que consegue. E aí, com essa possibilidade, eu vejo uma luz aí para pessoas que às vezes estão num momento delicado e que não. E eu vejo que a primeira coisa que as pessoas abrem mão quando aperta, lógico, é a terapia, é uma roupa, são coisas que a pessoa precisa abrir mão, senão ela não Uhum. vai comer, não vai pagar uma conta de luz. Então, quando a pessoa ela entra em contato, por exemplo, no site, ela é direcionada para um profissional da região e ela pode ser atendida presencialmente, online, como é Uhum. que é? Os atendimentos são pelo WhatsApp. Então, quando a pessoa entra no site, a pessoa pode ver estado onde você está ou o estado mais próximo. Então, você vai ver os terapeutas lá. Entre em contato. Você vai ver no site, manda mensagem para a pessoa. A pessoa vai receber no próprio WhatsApp da pessoa. A pessoa vai entrar em contato, vai agendar uma sessão online com você. Aí depois vai ter a segunda sessão, terceira, mas sempre colocamos as pessoas, acolhemos, ouvimos as questões da pessoa, ajudamos a pessoa a girar a chave. Mas tem algo fundamental, tem vivência, chama arte de ser e viver, onde todos os dias a pessoa vai fazendo essas vivências, aí vai assumindo a responsabilidade de olhar para a sua vida, de ver como que você chegou nesse lugar de dor e sofrimento e como sair. Então, passando uma semana, tem a segunda sessão. A segunda sessão, vamos ver como que você avançou nessas vivências de arte de ser e viver. Aí tem a terceira sessão. Sabe o que acontece quando a pessoa chega na terceira sessão, se comprometendo mesmo a fazer essas vivências de auto-resgate? Aí muitas pessoas saem de onde elas estão e se reempodera e volta a viver e ganha brilho na vida novamente, porque nós não queremos que ninguém fique dependente da terapia. Isso não é saudável. Queremos que a pessoa volte a ser independente na sua própria essência divina e para caminhar nesse mundo e que essa pessoa que está precisando de ajuda se torne a pessoa que vai estar estendendo o mal para ajudar outro. A gente vê muitos casos de pessoas muitas vezes que não conseguem progredir, né? Às vezes até tem um estudo, uma formação e ela não consegue progredir, não consegue prosperar porque não trabalhou certas questões e aí sempre ela mesma acaba colocando certos bloqueios, né? Então eu acho fundamental as pessoas procurarem observar isso, né? E procurarem auxílio com profissionais e procurarem lapidar tudo isso para ter um progresso, para dar merecimento àquilo que essa pessoa se preparou muitas vezes na vida e que ela mesma bloqueia, né? Sim. Então, super importante. E eu tenho um presente aqui que o Rex deu, eu vou pedir até para a Gabi pegar aí, que é para falar também um pouquinho dessa iniciativa. Obrigado, Gabi. O Rex me trouxe um presente aqui, ó, que eu achei muito bonito, muito bem pensado, né? Que é Shamanic Dream Retreat, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui, ó, pessoal, na caixinha aqui, ó, tem um desenho. Aqui é uma tem aqui uma é um Shamanic Dream Shamanic Dream. Retreat. É um nativo que tá aqui? Você vê cruzandino, chama Andina, Chacana, isso. né? Chacana, É o isso. mundo celestial, o mundo aqui na Terra, o Isso. mundo dentro de nós e dentro da Terra. Shamanic Dream Retreats é a vivência, a cerimônia que temos através do nosso trabalho de Shamanic Dream Institute. Então, pelo Brasil tem sites Shamanic Dream Institute. Nós temos várias pessoas pelo Brasil que estão fazendo trabalhos muito sério de conduzir cerimônias de ayahuasca com esse nome, Shamanic Dream Retreats. Então, é considerado uma das cerimônias no mundo mais seguro e bem mais ancorado que há.
E tem documentário no YouTube sobre Shamanic Dream também, se a pessoa procura esse documentário, Shamanic Dream Retreats. Então aí eu trouxe como lembrança mesmo, Deixa eu porque tirar aqui que tá meio ruim de tirar. Vamos tirar aqui que tá bem. É pra não cair, né? Aqui, pessoal. Agora eu consegui. Aqui tem uma bela de uma. É chacana, né? Era é esse símbolo que tá chacana. tentando E lembrar. a curandeira, né? A curandeira. Muito bacana. E as pessoas que elas gostaram, né, da proposta e queiram estar participando dessas experiências, né? Tem algumas que são diretamente contigo, né? Tem lá no meu instituto, que fica em São Roque, Instituto Rex Thomas, que é um centro de retiro e centro de terapias também, onde pessoas levam seus grupos também. Às vezes, pessoas estão procurando um lugar para levar grupo para fazer um retiro Uhum. de final de semana. Hospedamos até 50 pessoas com refeitório, trilha ecológica, tem spa, piscina, salão que a pessoa pode utilizar também. E lá também temos as cerimônias chama Shamanic Dream Retreats, que são cerimônias com ayahuasca e onde pessoas podem chegar para ter uma experiência seguro e Uhum. profundo com medicina ayahuasca. E aí tem Shamanic Dream Institute, onde várias pessoas que também já foram formadas para conduzir essa cerimônia pelo Brasil e fora do Brasil estão conduzindo cerimônia com esse nome, Shamanic Dream Retreat. E é muito importante falar sobre isso, né? O Rex tem um trabalho muito sério, muito, né, respeitado, é um cara bem conhecido, bem recomendado. Se você quer ter uma experiência nesse sentido, procure, né, um local com referências, tá, pessoal? Principalmente tratando-se de medicinas da natureza, né? Experiências que são muitas vezes fortes, intimistas. Então, ele passou aqui a possibilidade para que você que quer ter uma experiência possa passar por uma triagem, possa conhecer o trabalho, possa estar amparado por pessoas que estão dentro de uma seriedade. As páginas para que as pessoas possam entrar em contato também tem Rex Thomas Travels, né? Tem Rex Thomas Travels, que é uma das coisas um dos meus paixões, sabe que, Farrell, eu sempre recomendo para as pessoas, identifique seu paixão e torne seu paixão para ser um trabalho. Uhum, Aí você vai curtir as duas coisas, exato. trabalhando com o que você ama. Eu amo viajar. Eu amo viajar para os lugares exóticos, para os lugares onde tem registros históricos e espirituais do mundo. Lugares como Peru, como Egito, como Índia, como Grécia, como México, como Guatemala. Então, esses lugares que eu levo as pessoas, eu mesmo levo as pessoas para fazer vivências, conectar com as informações, as frequências que foram registradas nesses lugares. Setembro agora começa a temporada de viagem para Peru, outubro para Egito. A novembro voltamos para Peru para fazer outro circuito que envolve linhas de Nazca, que chama Portal dos Deuses Alienígenas, em novembro. Legal. Aí vamos para linhas de Nazca. Sabe quem tem dúvida sobre a presença dos seres de outros mundos nesse planeta precisa conhecer linhas de Nazca. É um dos lugares menos visitados no Peru, onde no chão, no deserto, você não vê nada, mas sobrevoando, você vê linhas que não tem como alguém desenhar do chão. Desenhou sobrevoando milhares de anos atrás. Aí tem também Portal Amarumuru, que é portal multidimensional, que fica no Lago Titicaca. Então, ali que vamos em novembro agora. E outubro, Egito não tem nem o que falar do Egito. O Egito é este mundo, ao mesmo tempo, entre mundos, né? Então, Rex Thomas Travels é a empresa que eu tenho que organiza e coordena esses trabalhos. E meu instituto, que eu já falei, que fica em São Roque. Aliás, no meu instituto tem sempre aberta um encontro, chama Encontro AMI.
é onde eu tenho a oportunidade de receber as pessoas presencialmente. É aberta, é gratuito. Aí eu ofereço o que eu chamo de satsang, ou palestras. Eu passo palestras, a salão fica cheio de pessoas, é transmitido ao vivo também. Aí nesse dia o instituto fica aberto para visitação. Aí pessoas vêm de várias cidades, podem hospedar também. Aí o encontro é aberto, é gratuito. E aí eu consigo abraçar as pessoas, essas pessoas que que me conheçam, que queiram chegar, né? Às vezes a pessoa só quer chegar para conhecer, né? Não é necessariamente para participar em algum retiro, embora tenha vários retiros que oferecemos cursos, mas essa oportunidade também para poder receber as pessoas. Então tem Instituto Rex Thomas no Instagram? Instagram e tem site Rex Thomas, que é mais fácil de lembrar, rexthomas.com.br. Ótimo. Vou deixar aqui na descrição, como a gente fez na primeira entrevista, as informações. E a propósito, se você não assistiu a primeira participação do Rex aqui, eu vou deixar como recomendação, tanto na descrição, como na tela final, como no primeiro comentário fixado, que tem uma entrevista muito boa que nós realizamos há algum tempo aqui, sobre a questão do futuro, do tempo, do passado, do presente, né? Linhas temporais, que você que assistiu a essa provavelmente vai gostar também. Então, saia daqui, assista novamente essa daqui, vá na próxima, vá até as redes do nosso convidado se você quer ter uma experiência terapêutica, uma experiência relacionada também às viagens ao redor do mundo com pessoas que sabem o que estão fazendo, que vão trazer uma experiência bacana. Tá tudo aqui na descrição. Meu irmão, gratidão por mais essa oportunidade. Nós já estamos conversando para uma terceira, porque eu sei que tem mais novidades chegando aí, e aí você vai estar retornando aqui para trazer essas novidades. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, deixar essas portas abertas. E, como sempre, peço que haja uma mensagem final para quem ficou aqui até o presente momento. Muito grato, foi um prazer estar aqui. E como sempre, eu simplesmente chego para, sabe, quando eu estou aqui, e quem está nos assistindo, não importa quando você acessa este vídeo, pode ser hoje, que está estreando, como pode ser daqui a um ano, como pode ser daqui a 10 anos. As mensagens que eu deixo aqui são mensagens que transcendem o tempo. São mensagens que não importa quando você assiste, você está assistindo no momento presente. Então, essa questão de passado, presente, futuro. Então, as mensagens que vale a pena expressar e compartilhar de coração são as mensagens que transcendem o tempo, que está sempre vivo no coração, no momento presente. Aí eu digo, essa mensagem de perdoar, a dificuldade de perdoar, de culpa, é algo que sempre afeta todos os seres humanos. E eu espero de coração que você conseguiu entender as mensagens que eu passei aqui. E vale a pena assistir novamente, porque às vezes tem certas coisas que eu falei que vale a pena assistir novamente, para que assenta dentro de você. E eu desejo que você consiga realmente se libertar dessa necessidade de perdoar, entender que não há nada para perdoar, há tudo para expressar como amor e agradecer. Eu desejo que você vive livre, que você vive feliz. E se precisar de apoio emocional, você ou alguém que você conhece, também podemos te apoiar através dos terapeutas sem fronteiras.org. Eu espero poder também receber você em alguma vivência, palestra no meu instituto, ou talvez viajamos juntos pelo mundo. Gratidão.